I do believe, I've said it before, but Holy Spirit worship. Eu acredito que eu já disse isso, mas você entende que o espírito de adoração Leads to Holy Spirit preaching. Nos lidera, nos leva ao espírito da pregação. And Holy Spirit preaching E o Santo Espírito da pregação, leads to Holy Spirit worship. eles nos leva ao Santo Espírito da adoração. Amen. Every meeting should be a whole. WHO. Todo encontro deve ser completo, deve ser desse jeito. Amen. It should be complete. Tem que ser completo. And it should be one. E tem que ser Amen. Okay, last night, for those of you who are here, a última noite, para quem de vocês que estavam aqui, we were in a prison cell in Greece. nós estávamos numa prisão lá na Grécia. Amen. We had a fantastic time. Nós tivemos um fantástico tempo, fantástico. Amen. And we're going back to that prison cell today. Nós vamos voltar para essa prisão, nessa cela. Amém. Amen. Amen. Praise God. Lock her up. Okay. Yeah, you don't know where to start. Let me tell you. Okay, it's Acts chapter 16. Atos capítulo 15. Acts chapter 16. 16. 16. 16, gente. Atos 16. Amen. Okay, Laura, please. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amen. Here are God's servants, Aqui estão os servos de Deus, Paul and Silas. Paulo e Silas. They are serving God. Eles estão servindo a Deus. We have some latecomers here. Tem algumas pessoas que estão chegando só agora. Acho que tem 2 lugares. We have a few seats. Tem 2 lugares aqui. 3 lugares aqui na frente. Okay. Saves the insurance bill. Listen, guys, you must forgive these people for being late. It's Barbara's birthday today. So you can be late for your own party. Amen. Okay, so we're looking at Paul and Silas, Então nós estamos olhando para Paulo e Silas, 2 Christian missionaries. 2 missionários cristãos. And they were sent to Europe by God, Eles foram enviados à Europa por Deus. and they were preaching and everything was going fantastic. Eles estavam pregando e estava tudo uma maravilha. And then the devil started acting up, Até que Satanás começou a agir. so they were whipped E aí eles foram açoitados and they were put into prison. e foram colocados na prisão. Okay, so you're still with me? Vocês ainda estão aqui? Okay, let's see what happened. Vamos ver o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Okay, so today I want to ask the question, Então hoje eu gostaria de fazer uma pergunta. how do they do this? Como eles conseguiram fazer isso? They're just after being whipped. Eles tinham acabado de ser açoitados, Their feet are put in chains. os pés deles estavam acorrentados, They're put in prison. eles estavam numa prisão, They've done nothing wrong, eles não tinham feito nada de errado. except all they have done is to preach the gospel. A única coisa que eles fizeram foi pregar o evangelho. They're being persecuted. Eles estão sendo perseguidos And yet, at midnight, e ainda assim, à meia-noite, they're praying eles estão orando, and they're singing hymns of praise to God. eles estão cantando hinos de adoração a Deus. Amen. Last night I was saying that this is the victory that overcomes the world, Ontem à noite eu estava dizendo que essa é a vitória que vence o mundo, even our faith. através da nossa fé. And so I want to know though, why do they act in this way? Mas eu gostaria de saber por
eles agiram dessa forma? How did they use their faith to do this? Como que eles usaram a fé deles para fazer isso? Because faith needs a foundation. Porque a fé necessita de uma fundação. Just believing something Acreditar em algo. doesn't make it happen. Acreditar em algo não faz com que isso aconteça. For example, Por exemplo, I read in my Bible that Peter walked on water. eu li na minha Bíblia que Pedro andou sobre as águas. So my name is Peter. Então meu nome é Pedro. So today I go to the sea Então hoje eu vou até o mar. and I see in the Bible Peter walked on water, I can walk on water. Bom, se Pedro andou na água, eu posso andar sobre as águas. And I jump off in Hoth, I jump off the wall onto the water, Aí eu vou pra roupa e eu pulo na água. and before long the seaweed wrapped around my neck. E aí as algas me envolvem. What's the difference? Qual é a diferença? You see, Peter walked on water Veja, Pedro andou sobre as águas because Jesus told him. porque Jesus disse a ele. He had a foundation Ele tinha uma fundação for his faith. para a fé dele. That's why he could put his feet on the water. E é por conta disso que ele pôde pôr os seus pés sobre as águas. If you try to do something Se você tentar fazer algo that has no foundation in the Word of que God, não tem fundamentação na palavra de Deus, you will sink. você vai afundar. You will be humiliated. Você vai ser humilhado. You will be embarrassed. Você vai ser envergonhado. And it's a serious thing. E é muito sério. There's a difference between faith Há uma diferença entre fé and presumption. e presunção. Presumption is faith without a foundation. A presunção é uma fé sem fundamento. Amen. There's a story in the Bible about Peter again, É uma história, popular guy. uma outra história sobre Pedro, que é muito popular da Bíblia. Though he was always getting it wrong. Ele está sempre entendendo I errado. wanted him to be my hero, Eu but queria que ele fosse meu herói. it says that he had tried to catch fish all night. Conta que ele tentou pescar por toda uma noite. So it was a long night, Então foi uma noite muito longa. and he was very discouraged. E ele estava desencorajado. But the next morning, Jesus comes to him, Mas aí na manhã seguinte, Jesus vem até ele and he asks, "Can he get into his boat?" e ele convida ele a entrar novamente no barco. And Peter says, "Okay." E ele fala, tá bom. And after Jesus preaches from the boat, E depois que Jesus prega no barco, then Jesus tells him to launch out into the deep. ele fala para que eles avancem mais fundo no mar. And then Jesus says to him, "Throw your net over the side." E ele fala, jogue suas redes para ao lado. Peter answers and he says, "Listen, we have worked all night and we've caught nothing. E aí Pedro responde, a gente trabalhou a noite inteira e a gente não pegou nada. But nevertheless, at your word, Mas ainda assim, sobre a tua palavra, I will do this." eu farei isso. And when he threw the net over the side, E quando ele jogou a rede pelo na outro lado, there was so much fish tinha tanto peixe that the boat began to sink. que o barco começou a afundar. That's faith with a foundation. Isso é fé com fundamento. But you can throw your net over Você pode jogar a sua rede, where Jesus has not commanded you. mas se Deus não ordenou isso, He's not given you a word. se Ele não te deu uma palavra, He's not promised you. Ele não te prometeu, You will catch nothing. você não vai pegar nada. That's presumption. Isso é presunção. Faith, biblical faith, A fé bíblica has a foundation. tem uma fundação. Presumption is an idle dream. A presunção é um ídolo It will lead to nothing. e não vai te levar a lugar nenhum. Okay, so what I'm saying here is that Paul and Silas were in this prison cell. Então o que eu quero dizer é que Paulo e Silas estavam nessa prisão, Their backs were sore. as costas deles já estavam doloridas, And then Silas says to Paul, e aí Silas diz a Paulo, "Are you sure we were called to go to Philippi?" você tem certeza que a gente foi chamado para ir aos And Filipenses? then Paul says, "Listen." E aí Paulo, escuta. Okay, next verses we will show why Paul was so sure Então a gente vai ver agora por que Paulo tinha tanta certeza. and how he ended up praising God at midnight. Como que eles acabaram louvando a Deus à meia-noite. Amen. Lara. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Deus os impediu. Amen. Interesting verses Marcus says.
Lucas Costa says, you always preach on the same things, O Lucas Costa fala que eu sempre prego sobre as mesmas coisas. which is really mean of him, but there is an element of truth in it. Mas tem uma certa verdade. He sent me that message by Facebook, Ele mandou essa mensagem pelo Facebook. and he pra was mim. saying, you seem to have the certain verses for certain people, for certain things. Ele falou assim, parece que você tem versículos específicos para cada coisa, para cada pessoa. And I said, yeah, there's truth there, but the reason is, I have a reason. E eu respondi, tem um fundinho de verdade nisso, mas eu tenho um porquê para isso. Because I like to preach what I'm sure of, É porque eu gosto de pregar daquilo que eu tenho certeza, what I am certain of, do que eu estou certo, what I've experienced in my own life, o que eu experimentei na minha própria and vida. I've proved it true. E eu provei a verdade. And I believe people can learn from that. E eu creio que as pessoas podem aprender com isso. So I stick to what I'm sure of, Então eu me mantenho naquilo que eu tenho certeza. and I don't preach what I'm uncertain of. E eu não prego sobre aquilo que eu não tenho certeza. And the lessons in these verses, E os ensinamentos nesses versículos, I have proved them in my own life. eu aprovei eles na minha própria vida. It led to the beginning of this church. E eles me levaram ao início dessa igreja. I know what I'm speaking about. Eu sei sobre o que eu estou falando. 2.5 years ago, I left a church of 30 years, after 30 years. Há 2 anos e meio atrás, eu deixei uma igreja a qual eu congreguei por 30 anos. I left without a handshake or a hug. Eu deixei essa igreja sem um apertar de mãos ou um abraço. Everybody was against me, Todos estavam contra mim. but I believed God was calling me. Amém. Mas eu pude crer que Deus estava me chamando. But it was difficult. Foi difícil. And I remember one Friday night with Susan, my wife, E eu me lembro de uma sexta-noite que eu estava com a Susan, minha esposa. the two of us crying Nós estávamos chorando because we had nothing. porque nós não tínhamos There nada. was nobody. Não tinha ninguém. Nobody in this room Ninguém nessa sala was there at that time. fazia parte disso naquele momento. But we had God, Mas nós tínhamos a Deus. and we had the promises of E God. nós tínhamos as promessas de And Deus. I believe E eu criei. in being led of the Spirit of God. Eu criei e fui levado pelo Espírito Santo de Deus. And God's Spirit E o Espírito de Deus can say no. ele pode dizer não. And brother, sister, Irmãos, if you want to grow up as a Christian, se você quer crescer enquanto cristão, be sensitive to the Spirit of God. seja sensível ao Espírito de Deus. Realize that God has a time for everything under sun. Note que Deus há um tempo para cada Aleluia. coisa na sua vida. Paul and Silas were missionaries. Paulo e Silas eram missionários. They decided, Paul said, he would go and preach the gospel in Asia. Paulo ele decidiu que ele ia pregar o evangelho na Ásia. If he asked you, do you think it's a good idea? Se ele perguntasse a você acha que é uma boa ideia? You would have said, yes, Paul. Você provavelmente diria sim, Paulo. You're a man of God, Você é um homem de Deus. and Asia needs the gospel. E a Ásia precisa ouvir do evangelho. But God said no. Mas Deus disse não. God said no. Deus disse não. It wasn't the right time. Não era o tempo certo. God has a perfect plan for your life. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. And if you walk close with God, Se você andar perto de Deus, and if you are sensitive to the Spirit of e God, for sensível ao Espírito dele, sometimes em alguns momentos, God will say no. Deus vai dizer não. God will close a door. Ele vai fechar a porta. Paul accepted that. E Paulo aceitou isso. It wasn't the right time to go to Asia. Não era o momento certo de ir até a Ásia. Then he tried to go into a place called Bithynia. Então ele tentou ir para Bitinia. But again, the Spirit of God said no. Mas novamente o Espírito de Deus disse não. Some of you are waiting on the will of God for your life. Alguns de vocês têm esperado pela vontade de Deus na sua vida. You sense in your spirit Você sente no seu espírito that God has something special for you. de que Deus tem algo especial para você. Something for you to do in His kingdom. Algo para que você possa fazer no reino dele. He's given you special gifts. Ele tem te dado dons especiais. And you are a bit like a dog in the morning. E você é meio que como um cachorro de manhã. You're in a hurry. Você está apressado. You want to rush. Você quer correr. But God says no. Mas Deus diz não. If you look at Jesus' life, Se você olhar a vida de Jesus, you find He was never in a rush. você percebe que ele nunca está, ele em momento algum esteve com pressa. He was never in a hurry. Ele nunca estava apressado. There was this incident when Lazarus was sick, Teve esse incidente que quando Lázaro adoeceu, seriously ill. ele estava seriamente doente. Lazarus was a friend of Jesus.
Lázaro era um grande amigo de Jesus, But when Jesus received that message, mas quando ele recebeu a mensagem, he stayed where he was for 2 days. ele ficou onde estava por 2 dias. It's the Spirit of God Foi o Espírito de Deus controlling, controlando, saying no, dizendo não, don't move. não se mexa. Even though it seems humanly the right thing to do, Mesmo que pareça que humanamente a coisa certa a ser feita, Jesus would wait. Jesus esperou. The disciples didn't understand. Os discípulos não entenderam. Mary and Martha were upset. Maria e Marta estavam entristecidas. They said to him, Jesus, if you'd got here earlier, he wouldn't have died. Elas dizem a Jesus, se você tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. But Jesus said, didn't I say if you believed, you would see the glory of God? Mas aí Jesus responde, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? He was led of the Spirit. Ele foi guiado pelo Espírito. He was controlled by the Spirit. Ele foi controlado pelo Espírito. He was always in the right place at the right Ele time estava sempre no lugar certo, no momento certo. because he believed in the leading of God. Porque ele creu no dirigir de Deus. Amen. We are asking the question, why did Paul and Silas, how were they able to praise God in the prison cell that night? A gente está se perguntando como que Paulo e Silas foram capazes de louvar a Deus na cela naquela noite. Okay, we move on to the next verses. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. If you wait on God, Se você esperar em Deus, even though your future is uncertain, mesmo que seu futuro pareça incerto, God will reveal His plan for you. Deus vai revelar o plano dele para você. Learn to wait on God. Aprenda a esperar em Deus. There's no need to rush. Não há necessidade alguma de se apressar. God is not in a hurry. Deus não está com pressa. His purpose and His plan for your life O propósito e o plano dele para sua vida was worked out in eternity past. foi feito na eternidade passada. God will reveal it. E Deus vai te revelar Where He wants you to go. onde Ele quer que você vá, When He wants you to go. quando Ele quer que você vá. Amen. So Paul got this vision. Então Paulo teve essa visão, It was from God. veio de Deus. And then the next day, next verse Veio no please. dia seguinte. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amen. They got ready at once, Eles se prepararam imediatamente, because they knew God had spoken. porque eles sabiam que Deus tinha mandado. They knew God had spoken. Eles sabiam que Deus tinha Now mandado. they would move. E agora eles poderiam se mover. And they came to a town called Philippi. E eles chegaram a uma cidade chamada Filipo. So after they were whipped that night, E depois que eles foram açoitados naquela noite, and they're in the prison cell, e eles estavam na cela da prisão, my suggestion is a minha sugestão é that Paul said to Silas, que Paulo disse a Silas, be calm, sorry, stay calm, fique calmo, because God called us here. porque Deus nos chamou para estar aqui. It really doesn't matter what the devil has done to us, Não importa o que Satanás fez conosco, or how we are being treated. ou como nós temos sido tratados. God called us here. Deus nos chamou para estar aqui. That gave them strength. E isso nos fortaleceu. And they began to pray. E aí eles começaram a orar And they began to sing hymns of praise to e God. começaram a cantar hinos de louvores a Deus. They were totally at peace. Eles estavam com uma paz completa. You will have perfect peace Você terá uma paz perfeita. when you're in the center of the will of God. Quando você estiver no centro da vontade de Deus. When you are where God wants you to be. Quando você está onde Deus quer que você esteja. When you are doing what God wants you to do. Quando você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. It won't matter what the devil tries to do to you. Não importa o que o diabo tente fazer contra você. You will have victory, Você terá vitória. even in a prison cell. Mesmo na cela de uma prisão. Amen. I hear them praying. Eu ouvi eles orando. God, you called us here.
Deus, você nos chamou aqui. God, you have a plan for us. Deus, Senhor, tem um plano para nós. The devil is trying to stop us preaching the gospel here. O diabo está tentando nos impedir de pregar o evangelho aqui, But God, you called us here. mas Deus, o Senhor nos chamou You aqui. gave me that vision. O Senhor me deu aquela visão. You spoke to me. O Senhor falou comigo. The man from Macedonia said, come over here to help us. O homem da Macedônia falou, vem até aqui e nos ajude. God, we are here. Deus, nós estamos aqui. We are your servants. Nós somos seus And we'll servos. do whatever you tell us to E nós do. faremos o que o Senhor nos mandar. But here in this prison cell, Mas aqui, nessa cela, we're going to change this prison cell nós vamos mudar essa cela da prisão into a temple. em um templo. Nós vamos mudar em um templo. This is the temple of God. Esse é o templo de Deus. We're going to praise you, God, right here. E nós vamos adorá-lo bem aqui. Right in the face of Satan. Aqui na cara de Satanás. With all the demons round and about us. Com todos os Satanás, todos os demônios nos cercando. We will praise our God. Nós adoraremos ao nosso Deus. Amen? That's the first reason. Essa é a primeira razão. Faith must have a foundation. A fé deve ter um fundamento. And the foundation is E o fundamento é: be sure of God's call. esteja certo do chamado de Deus. Be sure God has called you. Tenha certeza de que Deus te chamou. Then it doesn't matter if the whole world is against E you. aí não importa se o mundo inteiro estiver contra você. When you know God has called you. Quando você sabe que foi Deus quem te chamou. This is the victory Essa é a vitória that overcomes the world, que vence o mundo even our faith. através da nossa fé. Amen. That's the first reason. Essa é a primeira razão. The second, Carla. A segunda: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amen. I love this verse. eu amo esse versículo. You're always preaching on it. Sempre pregando sobre ele. Yes, and I will continue to preach on it. E sim, eu vou continuar pregando sobre ele. Because this is deep truth. Porque isso é uma verdade profunda. You will find no deeper and profound verse in the Bible. Not fair, okay? There's no word for it. Você não vai achar- Find the translation. Você não vai achar uma palavra mais profunda e muito profunda do que essa. Muito profunda. Amen. This verse, Esse versículo, I believe, eu creio, is one of the deepest verses é um dos mais profundos da Bíblia, in the Word of God. da palavra de Deus. What is it saying? O que ele está dizendo? It's declaring a biblical doctrine Está declarando a doutrina bíblica, called the sovereignty of God. que é a soberania de Deus. It's saying that God rules over everything. Diz que Deus reina sobre tudo. God rules. Deus reina. God reigns Ele reina eternally. eternamente. Eternally. Eternamente. He is seated on his throne. Ele está sentado no trono. Satan is his slave. Satanás é seu escravo. God rules. Deus reina. God reigns Deus reina over everything, sobre tudo. over all the universe. Sobre todo o universo. From him Através dele. and through him Por ele. and to him E para ele. are all things, São todas as coisas. all things Todas as coisas. that ever happened to you Tudo que acontece com or você. ever will happen to you. Ou virá acontecer com God você. is over. Deus está sobre o God controle. rules. Ele reina. Bow before him. Se ajoelhe diante dele. God has given Jesus a name that is above every name. Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. That at the name of Jesus, E é o nome de Jesus. every knee should bow Todo joelho deve se dobrar. and every tongue should E confess toda língua confessará. that Jesus Christ is Lord, Jesus Cristo é o Senhor. to the glory of God the Father. Para a glória do Senhor Deus. God rules. Deus reina. God reigns. Deus reina. He's over everything. Ele está acima de tudo. Every detail of your life, Cada detalhe da sua vida. the biggest O maior and the smallest, e o menor. all things, Todas as coisas. all things. Todas as coisas. There's nothing left out. Não há nada que seja deixado de lado. To him be the glory. A Ele seja a glória. And this E isso is what I believe Paul said to Silas. é o que eu acredito que Paulo disse a Silas. Silas was crying. Silas estava chorando. My back is sore, Paul. And I don't like this cell. Eu não gosto dessa prisão. And
don't like these chains on my feet. Eu não lembro disso. Ai, algumas pessoas Correto. no inglês de novo, não, né? Sorry. Silas didn't speak Portuguese. Paul replied, E Paulo respondeu: Silas, listen, Silas, escute, from him dele, and through him é para ele e por and ele, to him por ele. are all things. São todas as coisas. Everything that happens to a child of God, Tudo que acontece com o Filho de Deus, God examines it first. Deus examina primeiro. And if it's for your good, E se é para o seu bem, He allows it. Ele permite. And if it's not for your good, Se não é para o seu bem, He doesn't allow it. Ele não permite. All your suffering, Todo o seu all sofrimento, your pain, todas as suas dores, all the discipline, toda a disciplina, He scrutinizes it. Ele analisa. He examines it closely. Ele examina de perto. Amen. And only what's for your good Isso, apenas aquilo que é para o seu bem. is allowed. Carla, next verse, please. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Amen. His kingdom O seu reino rules over all. reina sobre tudo. The kingdom of God O reino de was Deus advancing in Europe. estava crescendo na Europa. Lydia was the first European convert. Lídia. Lídia foi o primeiro europeu convertido. And then God moved into the prison cell E aí Deus moveu dentro da cela. because God wanted to reach the jailer. Porque Deus queria alcançar o carcereiro. And to rather than having Paul and Silas on the street preaching the gospel, E melhor do que ter Paulo e Silas pregando o evangelho nas ruas, God in his wisdom Deus, em sua suprema sabedoria, said, I will bring them into the prison. disse: Eu vou levar eles até a prisão. That's how I'll reach the jailer. E é assim que eu vou alcançar o carcereiro. And while the jailer was whipping Paul, E enquanto o carcereiro estava açoitando a Paulo, Paul in his spirit Paulo em espírito, was saying, Lord, save this man. ele estava dizendo a Deus: Deus, salva esse homem. Every time he lashed Paul, Toda vez que ele açoitava Paulo, Paul said, pray to God, Lord, save him Paulo orou a Deus: Deus, salva-o and save his family. e salva a sua família. God, save him. Deus, salva-o. Every time the devil whipped him, A cada momento que o Satanás açoitava ele, the purpose of God was advancing o propósito de Deus estava avançando. because God's kingdom Porque o reino de Deus rules over all. reina sobre tudo. God's kingdom is advancing O reino de Deus está avançando in Dublin em Dublin and in Brazil e em Brasil. and throughout this world. E por esse mundo, God's kingdom is advancing. o reino de Deus tem And crescido. the more the enemy attacks, E quanto mais o inimigo ataca, the more God's kingdom will advance mais o reino de Deus avança. because God rules over all. Porque Deus reina sobre tudo. His kingdom rules over all. O seu reino reina sobre tudo. Amen. Next verse, Carla. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amen. All things. Todas as coisas. All things. Todas as coisas. God works them all together Deus trabalha todas as coisas em conjunto for the good of His children. para o bem dos seus filhos. All things. Todas as coisas. Because they are called Porque eles são chamados. and because it's according to the purpose of God. E porque está de acordo com o propósito de Deus. I believe this is what Paul shared with Eu Silas. creio que foi isso que Paulo compartilhou com Silas. He said, Silas, we are in this prison cell. Ele falou: Silas, a gente está aqui nessa cela, It seems bad, parece ruim, but actually this is part of God's plan. mas isso é parte do plano de Deus. God is working this together for His good. Deus tem trabalhado isso para o nosso bem. Let's pray for the jailer. Vamos orar pelo carcereiro. Let's pray for his family. Vamos orar pela família dele. Let's pray that God saves them Vamos orar para que Deus salve eles. and makes them part of the church in Philippi. E faça eles parte da igreja de Filipe. Let's pray that God does something in this prison cell Vamos orar para que Deus faça algo aqui nessa prisão. that will be for His glory and for His honor. Que seja para a sua glória e para a sua honra. That's how they were able to praise God. E foi assim que eles foram They ex- habilitados a adorar a Deus. They exercised their faith Eles exercitaram a sua fé, because faith needs a foundation. porque a fé precisa de um fundamento. The first was O primeiro foi:
that they were sure of their call. de que eles estavam certos do seu chamado. They were where God wanted them to be. Eles estavam onde Deus queria que eles estivessem. The second was that God rules over O everything. segundo foi que Deus está sobre tudo. The third was that God is working everything together for their good. O terceiro é que Deus faz com que tudo coopere para o bem deles. And as they thought about these things, E enquanto eles analisaram essas coisas, the Spirit began to rise up in them. o Espírito começou a se erguer dentro deles. And they began to worship E God eles começaram a adorar a Deus in spirit em espírito and in truth. e em verdade. And then suddenly there was a great E earthquake. aí de repente veio um grande terremoto And the chains fell off their feet. e as correntes caíram dos seus pés. And the chains fell off all the E prisoners. as correntes se caíram de todos os prisioneiros. And the prison doors were open. E as portas das prisões foram abertas. And even though the jailer was about to commit E suicide, mesmo que o carcereiro estivesse prestes a cometer suicídio, Paul shared the gospel with them. Paulo compartilhou o evangelho com ele. He became a Christian. E ele se tornou um cristão. And so did his whole E family. assim se tornou toda a sua família. God is amazing. Deus é maravilhoso. Turn your prison cell into a temple. Ele torna as suas prisões em um templo. In the worst of places, No pior dos lugares, praise your God. adore ao Senhor. Everywhere, Em todos os lugares. wherever you are, Não importa onde você you esteja. can praise God. Você pode adorar a You Deus. can worship Você God. pode adorá-lo. You can change Você situations pode mudar as through situações the power of prayer. através do poder da oração. Amen. Let's move on, please. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amen. Jesus said, I've told you these things so that in me you might have peace. Jesus disse que eu te disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. He wants you to have peace Ele quer que você tenha paz right now. agora. In this world you do have troubles. Nesse mundo você tem aflições. Jesus never told a lie. Jesus nunca mentiu. And Christians have troubles. E cristãos passam por problemas. The best of God's people Os melhores pessoas do povo de Deus have many troubles. passam por muitas aflições. But Jesus said, don't be discouraged. Mas Jesus disse, não se sinta desencorajado. I have overcome the world. Eu venci o mundo. And Jesus in you E Jesus está em você. overcomes all your troubles, Jesus em você vence todos os seus all your problemas, worries, todas as suas preocupações, all your fears. todos os seus You medos. turn the prison cell into a temple. Você transforma a prisão em um You templo. begin to pray and sing hymns of praise to God. Você começa a orar e cantar hinos de louvor a Deus. And you say, God, you can work this situation out. E você diz, Deus, você pode cuidar e transformar essa You'll situação. work all things together for my good. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. And finally, in closing, Carla, E finalmente, para terminar, O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. amen. This is the victory. essa é a vitória. Amen. But we're actually going to go to other verses. It's Romans 8:37. E Romanos 8, 37. We will finish with these. A gente vai acabar com isso. Carla prayed for patience, Receber paciência. so God put her in this church. E aí Deus colocou ela nessa igreja. Gave her a pastor who really tests her. E tem um pastor que está testando ela. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Who will separate us from the love of God? Quem pode nos separar do amor de Deus? Or what will separate you from the love of God? O que te separaria do amor de Deus? Even a prison cell won't do it. Mesmo uma prisão pode fazer isso. Even chains won't do it. Nem uma prisão pode fazer isso e nem cadeias podem fazer isso. Amen. We'll continue. Clara? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
In all these things, we are more than conquerors. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. In all these things. Em todas essas coisas. In them. Nelas. Not when they go away. Não quando elas passam. Not when your troubles go away. Não quando os seus problemas acabam. Your persecution or your sickness or your suffering. A sua perseguição, a sua doença, o seu sofrimento. In all these things. É neles, em todas essas coisas. We, the Christians, Nós, cristãos, are more than conquerors somos mais que vencedores. through Him Através dele, who loved us. que nos amou. In this world you will have troubles. Nesse mundo você terá aflições, But Jesus said to you mas Jesus disse a você, and is saying to you, e Ele tem dito a você, be encouraged. seja encorajado, I have overcome the world pois eu venci o mundo, and I am in you e eu estou em você, and you are in me. e você está em mim. And in these things you can be more than E conquerors. nestas coisas você pode ser mais que vencedor. Paul said in verse 38, Paulo diz no versículo 38, Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que Amém. está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amen. Nothing in the present, nada no presente, nothing that's happening in your life now nada do que está acontecendo na sua vida agora can separate you from the love of God in Christ Jesus. pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. But nothing that will happen in the future Mas nada que vai acontecer no futuro can separate you from the love of God, pode te separar do amor de Deus, which is yours in Christ Jesus. que é seu em Cristo Jesus. You are united with Christ. Você está em união com Jesus. When Jesus died, Quando Jesus morreu, you died with Him. você morreu com Ele. When He rose from the dead, Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, you rose with Him. você ressuscitou com Ele. You're living the resurrected life. Você está vivendo uma vida ressurreta. He is the head Ele é a cabeça and we are the body. e nós somos o corpo. The head will not be separated from the body. E a cabeça não vai ser separada do corpo. We are in Him Nós estamos nele and He is in us. e Ele está em nós. In all these things, Em todas essas coisas, we are more than nós conquerors somos mais que through vencedores. Him who loved us. Através dele que nos amou. That's what I believe É nisso que eu creio. Paul said to Silas in that prison cell. É isso que eu creio que Paulo disse a Silas naquela prisão. And that is what changed the whole situation. E é isso que mudou toda a situação. Amen. If Paul and Silas can praise God Se Paulo e Silas foram aptos a adorar a Deus, in that situation, naquela situação, we can praise God nós podemos adorar a Deus in our nas situations. nossas situações. Amen. To Him be the glory. A Ele seja a glória. Amen. Let's worship.